Muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Sucesso Deixa Rastros. E hoje eu vou trazer aqui uma pessoa, vocês ainda não conhecem, eu deixei um mistério ali no Instagram. Ele é simplesmente uma referência no Mercado Livre. Mas um belo dia ele teve uma ideia fascinante e começou a sua própria marca. Eu vou trazer aqui Johnny, mais conhecido como João, porém ele é o Johnny o Bravo. Johnny, muito obrigado por aceitar o convite, cara. Eu que agradeço, Foi um prazer aí. Sensacional. Uma indicação do meu querido Jean, como um empresário maravilhoso que o Johnny é. Ele vai falar pra gente sobre... Vamos começar pelo Mercado Livre. Como começou a sua história no Mercado Livre, assim? O Mercado Livre, na verdade, começou meio que como hobby, né? Eu tinha loja de roupa na época já e gostava muito de comprar no Mercado Livre. Aí sempre comprava no Mercado Livre e tal. E aí, com 10 anos se passaram, eu cansei das minhas lojas. Eu falei, vou fazer outro business. Aí eu simplesmente fechei. Vim pro Mercado Livre. Aí comecei no setor de bike, peças de bike. Mas então antes do... Peraí, então vamos ter que voltar um pouquinho. Antes do Mercado Livre você Tive loja de roupa. Física. Antes do Mercado Livre, com 18 anos. Tá, então... eu anotei aqui, é verdade. Você então, vou ter que retroceder um pouco mais. Vamos retroceder então, lá atrás, 18 anos. Aos 18 anos, você falou pra mim que o seu pai não te dava moeda nenhuma, é isso? Não, meu pai foi um cara que me deu a vara, não deu peixe. Aí eu falei, vamos pescar. Aí, quando eu fiz 18 anos, todo mundo fazendo faculdade, meus irmãos fizeram faculdade, eu falei... Meu pai sempre foi muito tranquilo nesse sentido, ele falou, se não quer fazer e não vai fazer direito, não faça. Aí acabei não fazendo, aí nesse meio tempo, meu irmão tava querendo montar uma loja de roupa, aí ele me chamou, a gente montou a loja de roupa, eu tava com 18 anos, a gente montou a primeira, chamava West Django a loja. E qual estilo que era as roupas? Era um estilo meio montanha, meio tipo Timberland, sabe? Tá, legal, é um segmento bom, mas é muito nichado, né, cara? Muito nichado. No Brasil ainda, há quantos anos atrás isso tinha? Tinha 20 anos, 20 e poucos anos atrás. O Guaraná tinha rolha e você já tava fazendo esse... Nossa, refrigerante era lata dura. É verdade, lata de aço, né? Enferrujava com o tempo. Aí meu irmão chamou, falou, vamos montar. Eu falei, a gente montou a loja, fiquei mais ou menos 10, 12 anos com as lojas. Chegamos a ter 3 lojas. Chegou a ter 3 unidades. 3 unidades de... E cada um ficava em uma? Não, na verdade, mas depois no primeiro, segundo ano, meu irmão saiu, eu fiquei tocando sozinho as 3, fiquei com as 3 lojas. Não é difícil ter funcionário nas lojas? É difícil? Ah, cara, é difícil, cara. É difícil, mas graças a Deus, sempre Deus colocou gente boa no meu caminho, cara. É uma sorte, eu tinha gerente que me ajudava muito e sempre tocaram bem, cara, mas não é fácil, não. Eu sei porque eu tive funcionário e funcionário é complicado. E aí, dessas 3 lojas, durou quanto tempo esse projeto das 3 lojas? 10 anos, mais ou menos. E aí você se injuriou e foi pro... Aí como na época eu já mexi em Mercado Livre brincando isso lá atrás, né? Eu gostava de fazer coleção de caneta, comprava caneta, vendia caneta, fazia troca. Aí eu falei, vou pro Mercado Livre. Aí na época surgiu a ideia de vender peça de bike. Falei, vou vender peça de bike no Mercado Livre. Que também tá linkado com o que você fazia também, né? Tava meio... Porque a loja de track, essas coisas já tem tinha ali mais ou menos. Inclusive algumas marcas eu até trouxe de volta pro Mercado Livre também. Comecei a vender também no Mercado Livre. E hoje você fornece materiais pra galera do pedal aí. Do pedal. Acessório de bicicleta em geral. Esse povo que a gente vê domingo de manhã. É tudo meu cliente. a gente tem meio que um... Quando a gente tá voltando de rave, a gente vai muito em rave. A gente volta de rave, às vezes tipo 5h30, 6 horas. E essa galera já tá lá. Eu falo, mano, eu podre. E os caras ali, ó, na saúde. Eu falo, cara... Eu saio de manhã, de sábado, de domingo, às vezes minha mulher tá comigo lá, toma cuidado com seus clientes, Pode crer. Não vai acertar alguns aí. E aí você foi pro Mercado Livre. Como é que foi essa experiência do Mercado Livre? Aí no Mercado Livre tava bem no começo no Brasil ainda, né? Tanto que mudou muito a dinâmica, a logística do Mercado Livre. Hoje mudou muito, muito mesmo. Você acha que hoje começar no Mercado Livre é mais difícil? Não, muito mais fácil. É mais fácil no sentido de logística, de você ranquear, de você vender. Certo. Mas em termos de processo era muito complicado, cara. Porque também não tinha... Hoje tem pessoas que dão treinamento disso, né? Só do Mercado Livre, viver do Mercado Livre. Então não tinha ninguém... Você não tinha nenhum oásis pra poder beber da fonte. Pra você ter ideia, o começo do meu Mercado Livre, a pessoa entrava, vocês compram no Mercado Livre, todo mundo compra. Todo mundo. A pandemia deu isso aí também. Mandava mensagem assim, quanto que é o frete pra tal lugar? Porque não tinha aquele esquema de você entrar e falar, o frete pra tua casa chega a mais R$10. Não tinha. Não tinha nem cálculo do correio, né? Não tinha nada. Cara. A pessoa entrava e falava, meu CEP é tal, quanto custa o frete? Aí tinha que ir até o correio. Eu tinha que entrar no site do correio, não, calcular, aí eu mandava a resposta pro cara, aí o cara fazia a compra. Só que a compra não vinha o frete junto. Aí eu tinha que depois mandar uma conta bancária, o que fosse, para ele depositar o frete. Porque o cara pagava, caía na conta do Mercado Livre, que é uma coisa que fica segura lá, mas o frete era por fora. O frete era por fora. E aí eu tinha que ligar pro cara, mandar mensagem, o cara me depositar o frete para eu
mandar o produto. Até aí tudo bem, na época eu tinha 5, 6 vendas, eu cheguei a bater 500 vendas num dia. Não, mas pensando assim, porque se o cara deposita o dinheiro do frete lá, esse dinheiro é taxado pela Mercado Livre, certo? Ele entraria como fosse do produto. Também, então, mas não tinha nem opção. não tinha essa opção. Não tinha. O Mercado Livre ele não participava da logística do frete, nem financeiramente, nem na logística. Então, quer dizer, os caras foram ligeiros também a abraçar essa parte, né? Mas mudou muito. Assim. Hoje eu aperto um botão, sai a nota, sai a etiqueta de envio, sai tudo. Tudo. Eu mando pra você ter estoque pro full. Eu acordo de manhã, tem 20, 50 vendas que eu não vi acontecer. Tá, entendi. A nota já foi gerada, o produto já tá a caminho, não aconteceu nada. Mas é tudo automatizado isso Tudo aí? automatizado. Você tem umas impressoras lá que faz sozinho? Na verdade, a gente tem dois processos hoje. O primeiro é o produto sai do nosso estoque físico, está comigo. E o segundo sai do full, que eu mando um estoque master, umas caixas master pro full. E o full foi o quê? Foi um lugar que... É um galpão deles. Galpão deles? É um galpão deles, eu mando tudo em caixa pra eles abrem a caixa. Mas pra chegar nesse nível aí, você tem que estar já... monstro no negócio. Quando eu comecei, sim, cara. Hoje o Mercado Livre abriu muito já. Hoje o cara pequeno consegue ter acesso. Pô, bacana. Então você quer começar aí, velho. Não, quem quer começar... O Mercado Livre, você tá com dúvida, tá e é uma mão na roda, aumenta muito o volume. Então, você tá reclamando aí, o Mercado Livre assiste muito. Aqui que o Johnny manja, Antes de você entrar no full, você falar que não deu certo, você não tentou direito. Entendi, cara. Entendeu? Porque o full é 10 vezes mais o volume de venda. Cara, muito... E assim, eu não que eu tenha tentado, fui lá e pus o pezinho na água ali, mas eu achei que ia ter que dedicar bastante, tem que se dedicar, não tem? Tem que dedicar e tem que ter fornecedor. Ah, entendi. O pessoal fala assim, Johnny, muita gente me liga, pô, Johnny, você que tá no Mercado Livre, minha mulher quer começar, meu primo quer fazer, o que você fala, o que você indica? Eu falei, cara, eu indico aquilo que você tem acesso. O que você tem acesso que você vai ter preço bom? Meu primo fabrica, sei lá, boné, meu primo fabrica tênis, o que você tiver acesso, não sei o que eu vou te dizer, você tem que falar quem... fabrica o que você vai ter também acesso. É algo que você goste de trabalhar, não é? Também. Aí é prazeroso. Porque você vende peça de bike. Você pedala? Pedalei já. Hoje não pedalo mais. Tô louco pra voltar, mas não pedalo mais. Você tem aquelas bikes de 30 mil reais? Já tive, hoje não mais. Teve mesmo essas bikes? Tive bike de downhill, que eu usei uma vez. Downhill é mais montanha. Então era mais cara, era mais pesado? Era. Só que, fui uma vez andar com meu sócio lá. Eu tive um sócio. Na verdade, tenho 2 sócios numa outra empresa. Fui andar de bike com os caras, um cara passou por cima de mim. Sei, daqueles pulos no meio da floresta. Cheguei ali. Em casa e vendi a bike. Falei, não, vocês vão se matar. Caraca, velho. Falei, pode parar. Maravilha. Aí o Mercado Livre, você seguiu com ele, você tá nele ainda, Tô no correto? Mercado Livre até hoje. E assim, hoje, você acha qual que é a dificuldade para você? Por que você sairia do Mercado Livre? Por qual motivo você sairia do Mercado Livre? Então, o Mercado Livre dos anos, não só o Mercado Livre, várias plataformas mudaram muito, né, a forma de trabalhar. Então, por exemplo, hoje o Mercado Livre fez um negócio chamado catálogo. Certo. Então, todo mundo que vende o mesmo produto entra nesse guarda-chuva do catálogo. Verdade. Por quê? Porque ele não quer mais um monte de anúncio lá dentro. Ele quer simplesmente só os 3 melhores. Isso é economia de dados, né? Exatamente. Uma economia de dados, isso gera menos despesa, né? Menos prejuízo no caso dos hardwares, não sei como é que faz para armazenar aquilo. E, ou seja, se tem menos, ele pode replicar aquilo para 30 mil pessoas. Tá melhor. Então, assim, eu acho que a dificuldade principal hoje é essa, que pode até ser um tiro no pé ou não para eles, mas para nós, lojistas, prejudicou muito, cara. Quem que vence o catálogo, menor preço? Quer dizer, então não importa teu ranking, não importa mais nada praticamente. Cara, então seu histórico todo de 20 anos de Mercado Livre foi embora. Se igualou com um cara que começou 3 meses atrás. Pra você ter ideia, 10 anos atrás você entrava no Mercado Livre, isso era muito legal. Você entrava lá, aparecia assim, vendedor desde 2000. É verdade. E aí os caras falavam, não existe mais. Você não tem nem como saber quanto tempo esse cara tem lá dentro. Cara, eu não reparei nisso, não. Já mudou alguns anos. Faz um tempo que eu não tô Então não tô igualou comprando. Todo mundo. Acho que desde faz um ano e pouco que eu já não compro mais online, quase nada. Igualou muito, cara, igualou muito. A gente era viciado em casa em comprar. Toda vez que chegava coisa no correio lá, a pandemia foi assustador. Cara. A pandemia você deve ter vendido horrores, né? Não, a pandemia a gente não conseguia fechar a caixa. E é muito louco isso, porque a pandemia eu também trabalhei demais. Nossa. Porque as pessoas, acho que o que elas não podiam fazer é conviver com as outras, né? E nessa que não podia conviver, as únicas, por exemplo, vou dar um exemplo para você, no nosso caso, que é estúdio de tatuagem, a gente tem um estúdio de tatuagem, as pessoas sabiam que tinham dinheiro, ligavam e falavam, vocês estão atendendo? Eu falei, tô atendendo, mas no sapatinho. E, cara, aquilo foi constante. A gente atendeu muito volume de gente, sempre com aquela precaução de 1 a 1, 1 por 1. Cuidado. Não podia trazer ninguém. O volume de ligações era muito grande. Então, acredito que... Imagina poder comprar online, sendo que a pessoa tinha auxílio,
não estava gastando com restaurante, com exatamente, hotel, com viagem, e sobrou com o dinheiro. tempo sobrando, né? Com o tempo Aí sobrando. a pessoa pira lá dentro. E com a única opção que era comprar online. Exatamente. Não tinha como ir no shopping provar roupa. Teve amigo meu que falou, cara, meu avô que nunca entrou no computador não para de comprar. Não para de comprar. Você tá brincando, eu juro. O cara falou, meu avô todo dia comprou alguma coisa. Não, isso aí foi incrível. Aí você, o que faria hoje se sair do Mercado Livre seria esses empecilhos, essa falta da hierarquia, né? Porque quem chega agora tem mais valor de quem já tá lá. Pra você ter ideia, quando eu comecei no Mercado Livre há 25 anos atrás, eu ligava pra algum fornecedor meu e falava, quero comprar, tá? Onde tua loja? Não, minha loja é online, eu vendo no Mercado Livre, tem um site. Ele falou, não, a gente não vende pra Mercado Livre. Eu falei, como assim? Não, porque a gente não vende. Assim, era vergonhoso você falar que você vendia no Mercado Livre, era como se fosse uma... Clandestino. Um clandestino, um camelô, cara. Um camelô, verdade. Aí, de uns anos pra cá, mudou totalmente. Hoje tem grandes marcas conceituadas, tipo Natura, são marcas grandes que cuidam muito bem do brand, que estão lá dentro, cara. Estão lá com loja, tipo... Com loja, eles fizeram o marketplace mesmo, marketplace, né? Lá dentro. O que eu sinto falta que não tem no Mercado Livre, eu morei na Nova Zelândia por 4 anos. Lá tinha um site muito parecido, chama Trade Me. No Trade Me tem poucas empresas, tem empresas também, mas estão poucas, é muito mais pessoa, né, o P2P, e lá tinha leilão, igual no eBay. Mas o Mercado Livre começou assim. Tem, mas não tem mais. Não, mas o Mercado Livre, na verdade, começou assim. Então, porque era argentino, e esses caras da Argentina também tinham convívio com a Nova Zelândia, porque tem um time de rugby que joga lá. Então você tem um pezinho ali, New Zealand e Argentina. E esses caras tinham esse negócio de lance. Era exatamente isso. E aí, hoje não tem mais? Não, eu comecei no Mercado Livre, era exatamente isso. Você chegava lá, a ideia principal, inclusive, era o lance. Cara. Então você tinha um produto, você falava assim, podia ser novo ou usado o seu produto. Aí você colocava, vou colocar leilão 10 dias. Isso. Cara, chegou no final dos 10 dias, você podia colocar preço de reserva. Certo, é isso, o reserve meet. Ou não. Lá aí, é uma bandeirinha branca, e se você chegou no reserve meet, fica vermelha. Se não chegou, ela tá amarela no meio do caminho. É isso aí, é isso aí. E tinha isso. Na verdade, o Mercado Livre chamava remate no Brasil. Arremate. Chamava Mas remate. Quem comprou foi a empresa argentina, foi que é o Mercado argentina, Livre, exatamente. Né? Cara, que bizarro. Mas eu comecei, o foco do arremate era produto mais usado, seminovo. Eu não sabia disso, que o arremate virou Mercado Livre. Cara, que louco. E eu gostava desse sistema. Não, era muito legal. Só que assim, como o arremate era uma outra proposta, não tinha tanto eletrônico, tanta coisa, era mais colecionáveis, produtos usados, caía bem. Como o Mercado Livre hoje deslanchou com eletrônico, com celular, com não sei o quê, perdeu totalmente. Hoje nem eu acho que coisa usada no Mercado Livre deve ser 0,1%. Não estaria na hora de uma plataforma assim, será, Johnny? Eu acho, cara, eu acho que sim. Eu acho que estaria na hora de uma plataforma assim. Aí fica a dica aí, se algum programador tiver porque ideia. O layout era muito legal. Você entrava lá, via o lance subindo. Exatamente. E incentivava a pessoa a dar lance também. E o seu produto, se você colocava lá, eu quero R$50 nisso aqui, ele podia sair a 70, a 90, a 100, não importa. Exatamente. O valor quem vai dar, o preço é quem tá do outro lado. A procura, né? Eu gostava muito. E, cara, curiosidade demais, esse Trade Me foi feito por um moleque, o moleque tinha 17 anos quando ele construiu isso. Ele vendeu na época eu tava lá, 700 milhões de dólares. Senhora. Ele tinha 19 anos quando ele vendeu. O Mercado Livre, se não me engano, é uma das empresas mais caras da Argentina. Com certeza, uma das maiores. É uma das maiores e mais caras da Argentina, é o Mercado Livre. E, cara, daí do Mercado Livre, um belo dia você falou, vou criar um produto. Que na verdade, há 3 anos atrás, quando a pandemia começou a acabar, o que aconteceu? Né? A pandemia mexeu muito forte no mercado. Do mesmo jeito que cresceu, derrubou. Então, o que acontece? Por exemplo, tinha um produto que eu vendia que tinha eu mais 15 pessoas vendendo. Cara, terminou a pandemia com 200 pessoas vendendo. Porque muita gente entrou no mercado. Muita. Entrou lá pra vender, né? Não, meu representante que me atende peça de bike, ele me ligava e falava, Johnny, ele são mais de 100 nessa empresa que ele trabalha, representante externo. Ele falou, João, eu tô recebendo 100 cadastros por dia. Pra atender. Só ele? Pra abrir conta nova. Ele falou, João, tem açougue querendo abrir cadastro pra comprar peça de bike. Não tem como vender pra um açougue, cara. Mano, entendeu? Que bizarro que ficou isso aí. E aí, depois da pandemia, você começou a se reinventar, então. Aí, quando eu vi, a hora que eu vi o volume de gente chegando, a concorrência, produto que você vendia por 150, terminou a pandemia, vender por 90, tomando prejuízo. Eu falei, cara, isso aqui vai acabar uma hora. Entendi. Você teve a visão já de que o barco tava batendo no iceberg. Eu preciso ter alguma coisa que seja minha, que o preço seja meu. Aí o que eu falei? Vou fazer uma marca. Vou criar uma marca, porque carteira, bolsa, mochila, tem um monte, mas MacTube só tem uma. E o preço é meu e vai ser tudo meu lá dentro. Você tem site dessa empresa? Temos um site, chama MacTube Style. E como que... esse nome é muito sugestivo, o nome é árabe? Quando eu fiz a marca, eu queria algo que tivesse algum significado, não queria só o nome. Tá, você não queria um nome genérico? Por ter, só o nome. Aí eu fui atrás de vários, na verdade. Aí teve alguns outros, só que já tinham registro.
Aí o Maktub acho que foi a segunda ou terceira opção, se eu não me engano. Porque o Maktub, eu como tatuador já tatuei muito isso, essa imagino, frase. né? Maktub significa que Estava escrito, estava tinha que escrito. acontecer. Então é um baita branding, né? Ou... É um baita branding. É você pegar e ter um produto, uma bolsa, uma carteira, e você receber aquilo. E por que você comprou? Porque estava escrito. Exatamente. Tem ainda esse apelo que você dá pra usar em cima do brand, Exato, né? do brand da marca. E falando em branding, como é que você construiu o brand dessa marca? Então, na verdade, cara, quando eu comecei com a Maktub, o intuito inicial era fazer um produto legal, acessível, continua sendo. Você entendia de brand? Sabia o que era brand? Não, nada. Não tinha noção que era brand. Muito pouco, né? E aí... Sabia que precisava ter um logo, um nome. Exatamente, um logo bonitinho era o suficiente na minha cabeça. Né? E aí, quando você se deparou com essa parte, o que você descobriu nisso aí? Então, quando eu fui fazer a primeira sessão de foto minha, eu conheci um fotógrafo, o Jean Cabral. Mas peraí, mas antes do Jean, você fez a marca todinha, idealizou ela inteira, e fez produto, e chegou na hora de fazer o estilo da marca. Exatamente. E aí você... Porque até então eu não tinha a percepção de brand. Você não até tinha. esse momento, você fez não. Tudo, até esse momento você fez tudo sozinho. Sozinho, literalmente. Eu criei um nome, fiz um logo bonitinho, legal, na minha cabeça. Então você é um cara criativo. Então. Eu fui atrás sozinho, mas assim... Não tava focado em brand, nem tinha passado na minha cabeça. Porque, mano, eu fui descobrir brand também depois de um tempo. Depois que eu criei os meus logos, tudo, eu fui descobrir que era brand. Exato. Tanto que eu dei sorte que meu brand hoje eu consigo encaixar de várias formas. Né? Então isso é importante. Mas foi até inconsciente. Mas aí você digitou no Google lá e achou o Jean Cabral. Aí digitei Vou deixar no no card aqui a entrevista com o Jean Cabral. Dá uma olhada aí que é, mano, fora de série. Aí conheci o Jean Cabral, que hoje é um irmão pra mim, que é um cara que devo muito pra ele, mas muito de verdade. Cara que me ajuda até hoje muito. Muitos insights vem naquela cabeça, né? Muito. Um cara, meu, fora da curva, meu. Aí conheci o Jean Cabral, fui fazer a primeira sessão de foto com ele. E o Jean, vamos lá, fizemos uma sessão, pegamos um pouco de intimidade e dali continuou a intimidade. E aí, o Jean de vez em quando passava lá, tomava um café. Um dia ele chegou e falou, João, tua marca tá pronta, Johnny, vambora. Vira a marca, vamos pro brand, cara. E falei, vamos fazer. E aí eu comecei a correr atrás de brand, cara. O que é brand, como fazer. Como me posicionar no mercado, né? Sessão de foto. E cada vez foi ficando mais pesada a marca. Mais séria. Mais séria. E aí, com isso tudo fica mais difícil, que cada sessão você quer fazer melhor. E aí você tem que organizar os modelos, a locação, o fotógrafo, a logística. Aí quando porque eu fui maquiador há 8 anos, eu trabalhei com fotógrafo. Foi aí que eu conheci o Jean. E, cara, eu tinha que ajudar os fotógrafos a organizar tudo aquilo, porque precisa de tantas mãos ali no meio, envolvida, porque não é só a maquiagem em si que eu tinha que fazer. Muitas vezes eu tinha que fazer a luz, segurar, fotometrar, cara, e aquilo é tudo uma logística para que aquilo funcione, tem que funcionar. Não. Sessão de foto fica um mês. Quando eu vou lançar produto que a gente vai ter sessão, fica um mês trabalhando para sessão de foto. Sessão de fotos. Para um dia, ou dois no caso, né? Um dia ou dois no máximo. Aí, meu, é comida. Teve sessão de foto nossa que tinha 10, 12 pessoas envolvidas, cara. Mano, é muita coisa. É muita coisa, cara. Os bastidores, o palco é maravilhoso. A pessoa vê o palco é maravilhoso. Não, depois, dia seguinte, era tratamento de foto. Aí depois, no outro dia, escolha de foto. Nossa. E você contratou empresa para te ajudar no branding? Contratei algumas. Ajudaram? Cara, eu posso ter tido muito azar, cara. Assim, não vou te dizer que não ajudaram, mas assim... A expectativa sua tava... Minha expectativa era muito alta e... Porque é uma coisa que a gente não conhece, né, cara? E aí você contrata um profissional e esse profissional te entrega o que você encontra no YouTube, às vezes. É que, na verdade, exatamente, é isso. O profissional, o que eu senti dos profissionais na real, eles não entendiam o que eu queria. Ou talvez eu não soube explicar também. Não, mas aí ele como profissional, ele tem que cavar. É aquilo. Tem que cavar a sua mente. Foi o mesmo problema que eu tive para fazer anúncio, cara. Eu não sei explicar o que eu quero. Eu só quero vender. Exatamente. E aí eles acham ruim que você não sabe explicar. Eu só quero vender. Eu só quero vender. O que eu Mas quero. eu tive muito problema com isso. Muito problema com... Mas... Tô até hoje, tô lendo muito. O que eu fiz nesses últimos anos foi fazer o quê? Tentar entender. Então hoje eu consigo sentar com um profissional da área e conversar de igual para igual. Então, porque a sua necessidade te fez buscar conhecimento para poder conversar. Total. Exatamente, é isso que acontece em qualquer área. Se você encontra uma barreira, e essa barreira é a comunicação, porque o que você falou aí, talvez eu não consiga explicar. Né? Então hoje eu estudei bastante a parte de anúncio, não porque eu queria fazer, mas porque eu queria saber o que eu queria explicar o que eu queria. É isso. Eu preciso que você me traga cliente assim. Por exemplo, eu fiz um anúncio, cara, e veio cliente assim, uma galera que
sabe, eu Não fiz tem um nada a ver com a anúncio, história. eu fiz um anúncio para vender tatuagem e veio os caras perguntando se eu fazia reconstrução de mamilos. Eu não anunciei isso, entendeu? Quer dizer, totalmente Então, fora. Filtro cara, péssimo. não tem o público, erraram o público. Ah. E aí eu perdi dinheiro no Eu senti anúncio. muita falta. O que eu percebi na pandemia, não só em termos de publicidade, que eu percebi, é que gerou muita gente nova no meio do business, no online, na publicidade, em tudo. E gente muito despreparada. Então o cara às vezes entrava no YouTube, via meia dúzia de vídeo, achava que já era um profissional do YouTube, achava Exatamente. que era um profissional do Instagram, achava que era um... E aí quando eu comecei a estudar pra conversar com essas pessoas, eu tive reunião que eu fiz de brand com gente de agência, que eu fazia 2, 3 perguntas, o cara não sabia responder coisa básica. Já complica. Aí eu falei, opa, tem coisa errada. Então, isso me preocupou muito. Então, hoje eu falo muito pra quem tá começando, toma cuidado. Porque é difícil você saber o currículo do cara. O cara põe o que ele quiser ali, Põe né? o que ele quiser, você não sabe o que o cara faz, o que o cara não faz. O cara viu meia dúzia de vídeo e já se considera um profissional. E todo mundo com aquela cartilha de sempre, contratinho pronto na mão, 3 meses, tudo igual. É verdade. Entendeu? A gente conversou sobre isso e falou: 3 meses, é contrato, é uma tudo promessa, igual. coisa e tal. Só que ninguém, aquilo que a gente falou, ninguém quer falar pra você, ó, eu garanto, se não acontecer, eu te devolvo a grana. Exatamente. Que Não, é- nenhum. Eu não encontrei nenhuma agência que fizesse isso. Nenhuma. Mesma agência que fala assim, ó, eu garanto. Se você fizer a sua parte, obviamente, né? Se você fizer os anúncios do jeito que eu falar, fizer os storytelling do jeito que eu falar, tudo direitinho, como a gente demandar, como nós coordenarmos, eu te garanto. Eu Caso tive contrário- problema, uma das primeiras agências que a gente fez, soltaram um anúncio de uma carteira e colocaram o link de outra. Nossa. Aí eu liguei pro cara na sexta-feira, fim do dia. Aí eu falei, ó, colocaram o link errado, só corrige e tal. Ele falou, segunda eu faço. Esse fim de semana vai vender outra. Não, eu falei, legal, quer dizer, vai vender o produto errado, tá gastando dinheiro no anúncio errado e segunda-feira a gente corrige. E vai chegar outra carteira pro cara, então vai ter mais pepino pro cara, que aí também, Aí né? você fala assim, o que eu posso esperar disso? Agora, fala uma coisa pra mim, Johnny. Família, cara. Você acha que a base familiar influencia nesse resultado que você tá alcançando? Você acha que você precisa... Você fala de família aí. Cara, como é que é o Johnny nesse lance da família, Cara, mano? o Johnny é um cara, é um filho com 2 irmãos, sou do meio, tenho o mais velho. Você era judiado. Você era o cara que era judiado. Né? Na verdade, era o pior deles, na verdade, que deu mais trabalho. Apanhava do mais velho Não. e tinha que respeitar o mais novo. Daí a minha irmã é mais nova. Meu pai sempre foi empresário. Sempre criou a gente. Meu pai nunca foi muito rígido em termos de educação, em termos de estudo. Então ele falou, você vai colher o que você vai plantar, cara. Quer plantar, planta. Ele deixou isso flexível pra vocês. Tanto que eu não fiz faculdade, meus 2 irmãos fizeram. Você tentou pelo menos, não? Nem tentei, cara. Porque assim, eu nunca gostei de... Até errado, né? Mas eu nunca gostei de ler, nunca tive o hábito. Mas e hoje? Você lê livros, não? Não, mas assim, eu tento buscar conhecimento no online, cara. Então, assim, eu busco muito. Essa dificuldade de leitura não é só sua, tá? Tenho Isso é de muita. todo mundo. Eu também tenho. Tenho Todos nós temos, porque hoje a gente fala que não tem tempo, a gente lê um monte de coisa, mas tudo picado, né? E assim, eu tava, o que eu vou falar pra você agora, eu falo até pra todo mundo, eu descobri um jeito de ler que é diferente. Porque eu achava que eu tinha que ler o livro todo. Você não precisa ler o livro todo. Você tem 3 meios de ler, três formas de ler. Você pode ler com aprofundamento, que é aquele assunto que você gosta, que você quer cair de cabeça. Você pode usar livros para consulta, que é muito pontual. Você pode usar para entretenimento, que é o livro que você vai ler quando quiser. Quando você quiser. Quando der. Mudou meu jeito de leitura. Hoje eu tenho livros em casa que às vezes eu compro para ler um ponto no livro, 2 capítulos. E o livro não serve mais para nada para mim. Legal. Aí tem outros livros, a gente tá montando uma biblioteca em casa, eu gosto de livro físico. Cara, e você pega o hábito. É hábito. Gostar mesmo. Putz, é difícil, é difícil gostar. Alguém fala que gosta porque pegou o hábito, né? Minha filha mesmo, ela gosta de ler. Muito, eu nunca lê muito. tive, meu. Nunca Lê tive. muito. Mas a leitura, ela se faz obrigatória nesse estágio que a gente tá muito na vida. Porque, Não, total. Eu gostaria de ter esse hábito. Então. Mas ele é treinável. Eu garanto que ele é treinável. Mas eu busco conhecimento muito no online, cara. Não, eu também. Cara, eu vou atrás e assim, uma coisa que eu aprendi. Mas você lê, pode reparar, você tá lendo coisas lá. Exatamente. Só que você tá pontual. E é o livro consulta. Só que aí você não entendeu? Você pode pegar, por exemplo, o Diário de um CEO, que é o último livro que tá bombando aí, e ali ele fala a teoria dos 5 baldes, cara. Você pode comprar e só ler essa teoria dos 5 baldes. É maravilhoso pra sua marca. Compra, deixa lá, lê aquilo. E, cara, você vai pegar o costume de ler as coisas pontuais, cara. Eu mudei a minha cabeça porque eu comprava livro, não lia, porque eu achava que eu tinha que comer o livro inteiro. Eu penso isso também. E não tem. Eu penso assim. Não tem. Agora, vamos lá. Você me falou um negócio complicado. Você teve uma depressão? Foi depressão? Tive uma síndrome do pânico. Síndrome do pânico, velho. Que idade você tava? Eu tava com 30 anos. Então não Tem 15 anos atrás. Então, mas foi uma idade que já não...
Normalmente é quando pega o homem mesmo, né? Eu acho que eu acho que é dos 30 aos 40, acho que é a maior tendência, acho que é essa. Porque você tá num ponto da vida que você chegou num patamar que parece que o vai racha. É o véu racha. E aí você rachou um pouco ali. Rachou muito. E como é que foi isso aí, cara? Cara, eu tava com 30 anos, eu tava casado na época, né? No seu primeiro Meu casamento? primeiro casamento. Cara, eu tava viajando. Nos últimos 3 dias da viagem, comecei a passar muito mal. Você tava onde? Você tava? Eu tava nos Estados Unidos. Ou seja, você tava num lugar bacana. Num lugar Você foi de bacana, férias. com a minha ex-mulher Suas na época. mulheres, Tava tava- com meu sogro, com minha sogra. Tava tranquilo. Não tinha nada errado. Cara, que loucura. Loucura. Mas aqui você tava passando alguma coisa no Brasil? Não, nada, cara. Não tinha nada fora da caixa. Você cara. chegou lá e tava tirando onda em Miami? Onde você tava? Tá tirando onda em Miami, tá em Fort Lauderdale. Tá em Fort Fort Lauderdale. Lauderdale? Aí tava lá. Cara, 3 dias antes de ir embora, comecei a passar mal. Puta, passando mal. Sentindo o quê? Que ia passar mal Meu, do quê? barriga, cara. A impressão que dava é que eu tava enjoado. Com Entendi. ânsia, enjoado. Aí eu falava, nossa. Aí tinha hora que parecia que eu tava com fome. Puta, eu preciso comer. Aí nisso, a primeira noite eu já não dormi. Passei varado, passando mal. Falava, nossa, o que que eu tenho, meu? Maluco. Acordava no dia seguinte passando mal. Ah, não, eu tô com fome. Eu comprava comida e não comia. Aí quando foi na segunda noite, eu falei, vou pro hospital. Aí peguei o carro e fui pro hospital. Cheguei no hospital, cara, era um hospital em Miami, péssimo hospital. Fiquei umas 2 horas, não fui atendido, voltei. Falei, nossa, tentei dormir, não dormi, passei varado de O novo. SUS lá é uma merda, É né? uma merda. Né? O pessoal fala de, meu Deus do céu. Você não é atendido. Não é Você atendido. tem que Fiquei pagar. Não, e assim, tinha gente caída do meu lado. Você tinha passando seguro mal. viagem, né? Tinha seguro viagem, cara. E não atenderam você. Não atendi, fiquei 2 horas sentado, não me atenderam. É assim mesmo. Aí, eu lembro até hoje, tinha uma senhora, coitada, caída. Ela tava sentada, ela caiu, ela ficou caída. As pessoas, fui ajudar ela, ninguém mais levantou pra pegar a mulher, A cara. galera fala muito isso nos Estados É Unidos. surreal. Aí, na terceiro dia, acordei, nem dormi, passei mal, liguei pro meu plano, falei, ó, eu quero um hospital bom, pelo amor de Deus. Aí me deram outro que era relativamente perto. Esse eu fui atendido. Aí cheguei lá, o cara, o que você tem? Não sei, tô passando mal, não consigo dormir, nem imaginava o que era, cara. Na minha cabeça era barriga. Era algum Comeu alguma mal-estar, coisa? Cara, eu sei que me colocaram no quarto, tiraram sangue, fizeram exame, não sei o que. Eu tava muito abatido, 3 dias sem dormir. Cara, eu sei que me deram alguma coisa que me acelerou, velho. Aí, eu levantei da maca, cheguei pro cara e falei, eu quero ir embora, meu. O cara falou, você não pode. Era como se tivesse tomado umas 300 cápsulas de cafeína. Não, Você tava aceleradaço. Aceleradaço. Eu lembro que eu sentei e levantei da maca umas 30 vezes em meia hora. Aí chegou uma hora, eu vi o enfermeiro, eu falei, eu quero ir embora. O cara falou, você não pode. E eu com acesso, com tudo. Eu lembro que o cara saiu, eu arranquei o acesso. Meu Cara, tipo, igual filme. Puxou, cara, puxou o meu, acesso. você não tem noção do que sangrou, bicho. Imagino. Não, a hora que pô, parecia filme. Eu falei, não é Então. Eu tirei, eu lembro que já fez assim, ó. Já pegou tudo no que tava aqui do lado. Eu falei, nossa. Caraca. Aí tinha uma pia, eu abri, travei aqui, já tudo forrado de sangue. O enfermeiro entrou, olhou pra mim e falou. Saiu, voltou com a documentação onde eu tinha que assinar minha alta. Entendi. Aí eu assinei minha alta e vim embora. Cara, então você teve realmente uma carga de adrenalina muito Muito forte violenta, ali. muito Deve ter violenta. entrado adrenalina pra E eu você. vim embora, acho que no mesmo dia à noite ou no dia seguinte, um negócio assim. Aí voltei pro Brasil. Mas já tava marcada essa data, né? Já tava marcado, já era volta mesmo. Já era volta mesmo. Era. Aí cheguei no Brasil passando muito mal. Aí eu morava no Itaim. Minha mãe morava no Alto de Pinho, morava na Vila Madalena. Cheguei em casa, deixei minha mulher, peguei o carro. Eu lembro até hoje dessa cena. Parei na Faria Lima, comecei a chorar dentro do carro. Do nada. Eu já vi depoimentos assim, sabia? Aí eu falava, não vou conseguir chegar em casa, não vou conseguir. Aí cheguei na casa dos meus pais, minha mãe tava viajando, tava em Minas, na casa da mãe dela. Tava só meu pai. E eu tinha 30 anos. Aí eu entrei em casa, comecei a chorar. Meu pai nunca me viu chorar. Cara, mas assim, é um choro compulsivo, Não, né? meu pai ficou branco. É um choro compulsivo, não é? É um choro que é inexplicável. Cara, meu pai ficou branco. Nunca vi meu pai daquele jeito. Muito medo assim, meu pai ficou branco. Aí meu pai pegou o telefone e ligou pra minha mãe. Minha mãe na hora virou e falou assim, tá com síndrome do pânico. Aí meu pai deu o telefone e falei, mãe... E como você vai saber disso, será? Porque a minha mãe teve há 30 anos atrás, cara. Ela teve E também. na época que ela teve, nem existia não isso, tinha mapeamento. Não existia isso. O nome disso era frescura. Frescura. Aí minha mãe virou e falou assim, lembra até hoje, ela falou, vai no meu quarto, no criado mudo, pega uma pasta assim assado, pega essa carta. Cara, eu juro por Deus. Cheguei lá, abri a pasta, uma carta escrita, a máquina de escrever ainda, com todos os sintomas da síndrome do pânico. Sua mãe escreveu isso? Não, o médico deu pra ela na época. Entendi. Cara, parecia que eu tinha escrito aquilo, bicho. Era exatamente Você começou a ler, tinha tudo que você tava sentindo. Não, ânsia. Tudo, parecia que eu escrevi, cara. Incrível, eu nunca vi. Caraca. Aí minha mãe falou, ele tá com crise, minha mãe pegou, voltou na mesma hora, aí ligaram pro médico da família. O cara, eu não queria ir pro hospital, porque eu tava com trauma. Sim. Aí comecei a tratar, mas pra você ter ideia, eu peso 85. Eu bati 45 quilos.
Em quanto tempo? Um mês vai mais ou menos. Você tratamento, definhou né? em um mês. Porque eu cheguei a ficar 10 dias sem dormir. Porque você tomou o quê? Você lembra? Não lembro, Alguma cara. metanfetamina do tipo que tirava fome? Cara, não lembro. Eu lembro que eu lembro de eu sentado na mesa comendo, chorando em cima do prato, cara. Minha mãe sentada do lado comigo, cara. E aí minha mãe dormia comigo no quarto, eu fingia que dormia pra minha mãe dormir, cara. Entendi. Eu cheguei a ficar 10 dias sem Porque, dormir. cara, então, é que eu peguei no ponto da família aí, antes, né? Como que é com a família. E isso foi importante pra você também não fazer besteira, né? Não, posso te falar, eu pensei em fazer besteira na época. Você chegou a premeditar isso, mas não concluiu por causa da sua mãe, né? Cara. Eu pensei. Eu não sei como que é pra cada um, desenvolve de uma forma, mas a minha síndrome do pânico foi tão violenta que eu tinha uma dor do dedinho do pé ao fio de cabelo. Imagina, dor física. Dor física, mas assim, imagina a maior dor que você já teve em todos os membros que você já teve. Tudo ao mesmo tempo, cara. Eu nunca senti tanta dor na vida, não, tanto que eu não aguento nem me tatuar muito, não, que eu cara, é sinto surreal. Até que assim, chegou um momento que você falasse pra mim, Johnny, eu vou arrancar teu braço no machado. Mas eu prometo tipo uma que vai passar. É tipo uma fibromialgia que a galera fala que é... Cara, meu cabelo, eu passava a mão, doía meu cabelo, cara. Entendi, né? O couro cabeludo. Eu tinha sensibilidade no cabelo, cara. Cara, que loucura, cara. Que descarga de cortisol que você teve, de baixo hormonal, tudo no mesmo tempo. Por isso que eu falo, hoje eu tenho muita dó, às vezes, de gente de rua, morador de rua, às vezes, que precisa de tratamento. Às vezes é um remédio que faz a diferença da pessoa. Uma vírgula, né, cara? Uma vírgula. A gente, uma vez, eu e minha esposa, levamos nossos filhos pra doar algum café da manhã ali no Ceasa, né? Tem uma Cracolândia ali no Ceasa. E, cara, a gente viu tantas pessoas, assim, tipo, ainda em fase inicial, né? Pra se entregar mesmo. E um cara, a gente perguntou, minha esposa perguntou assim, cara, você tá bonito, você tá com os dentes tudo certo, o que aconteceu? E o cara falou, mano, eu não quero mais estar com a família. Pode falar, e dá pra entender, cara. Pode falar, eu cheguei pra você... você teve lá, você sabe psiquiatra, o que pensa ali, né? Eu cheguei pro Dr. Mauro, eu falei, doutor, eu quero que o senhor me interne numa clínica no meio do mato. A primeira coisa que eu falei pra ele foi isso. Foi, doutor, eu quero que você me interne, eu quero sair de ambulância daqui, eu quero que o senhor me leve pro meio do mato e me interne numa clínica. Sua intenção era o quê? Era eliminar uma dor do que você via em volta? Você lembra? Não, cara, não era externo, cara, mas a impressão, eu tava defiando numa forma tão grande que eu não conseguia ver volta, cara. Sabe o mundo era cinza mesmo. Cinza. Eu falava, não vou conseguir retroceder, cara. Tava tão pesado pra mim que eu falava, não volta mais. Isso aqui não vai voltar mais. Essa loucura nunca mais vai voltar isso aqui. E o Dr. Mauro falou, João, você é tão forte que qualquer pessoa na tua situação, a mente já teria desligado, cara. E você tá definhando lúcido, cara. É porque a pessoa já vai buscar o fim dessa dor. E aí que vem né, o problema. A pessoa ela não quer buscar realmente ali ceifar a vida. Ela quer ceifar a dor. Exatamente. E a única forma que ela encontra de ceifar a dor é ceifando a vida dela. Né? Mas assustador, cara. Pode falar. Eu tenho muita dó. Por exemplo, hoje tem um monte de ator, artista passando por isso. Não, e aí, Nunes mesmo, o próprio Whindersson, né? E assim, cara, eu sei o que ele tá passando, cara. E pode falar. E assim, e era um momento da minha vida que eu tava bem financeiramente, tava casado, tudo certo. E não dá pra entender. E nada tá feliz, cara. Entendi. Então, assim, eu comecei a me arrastar, cara. E você acha que esse buraco, essa falta vem da parte espiritual? Você acredita que... Acho, total. Buscar a Deus? Eu acho que é uma busca constante. O espiritismo foi a pior e a melhor coisa que aconteceu comigo, cara. O que é pior? Desculpa, a síndrome. A síndrome? Foi a pior e a melhor coisa que aconteceu comigo. Porque eu fui atrás do espiritismo. Tá, aí o espiritismo te trouxe... Um monte de respostas, cara. Isso é kardecismo? Sim, kardecismo. Eu falo pra você que pra mim, durante o período da minha vida, também foi. Eu perdi meus pais no mesmo ano de 96 e eu fiquei assim, não vou falar que eu fiquei ateu, mas eu fiquei descrente de que Deus estava comigo. Porque, cara, eu perdi meu pai, minha mãe, minha avó, né, meu pai, minha mãe e minha avó no mesmo ano. Julho, agosto, setembro de 96, eu perdi os 3. E aí eu fiquei 2 anos vagando ali, não sabia, porque o pessoal falava, foi porque Deus quis. Eu falei, mas como que Deus pode querer um negócio desse? E aí, um belo dia, um amigo meu falou, vamos ali no centro espírita. Eu falei, cara, não tem nada a perder, né? Eu já tava... comigo foi mais ou menos isso. Não tenho preso, já tô lascado mesmo, vamos ali. E aí eu fui e realmente me explicou algumas coisas, sabe? Então me deu uma luz e me deu um conforto maior na época e me ajudou a superar. Depois disso eu fui buscar outras coisas, a gente conversou sobre a ayahuasca lá, a gente fez a ayahuasca, fizemos outras coisas que me deram outras soluções, cara. E hoje você tá inserido em alguma parte de espiritualidade? Você está trabalhando com isso em algum ponto? No frequente centro espírita. Frequente centro espírita. E a sua saúde física, como que você cuida dela? Então, a saúde espiritual você está cuidando. A física você também cuida? Você acha essencial? Eu sempre cuidei até uns 2 anos atrás, cara. E agora? Que eu entrei num ritmo tão pesado de trabalho
E eu sinto muita falta, cara, de voltar a treinar. Eu sempre treinei 6 vezes por semana, corria de manhã. E os últimos 2 anos eu meio que... ainda vou, mas assim, vou uma vez por semana, duas quando dá. Você mais falha do que vai. Total. Eu pergunto sempre isso para Mas os assim, convidados. pra mim é fundamental, cara. Eu falo para os convidados porque assim, uma mente forte não habita um corpo fraco. Não, total, cara. Né? E você alcançar o sucesso financeiro, sacrificando, né, a parte saudável, né, o sucesso físico do seu corpo, não vale a pena porque você não tem dinheiro que compre a sua saúde. E eu me cobro muito isso, até que esse ano eu vou voltar de novo, porque assim, cara, você dorme melhor, você acorda melhor, você raciocina melhor, cara, é fundamental, cara. E minha esposa, a gente é chato com isso aí quando a gente encontra alguém, né? Eu falo que em casa lá, ela é mais fit do que eu, né? Ela come bem, melhor do que eu, como muito mal porque eu sou magro de natureza. Mas eu treino e falo para meus amigos, os bons, né? Eu falo, cara, você tem que treinar. O cara fala, não, eu não quero. Eu falo, porque você tem que durar. Tem que durar. Eu falo, você é uma pessoa boa. Você não pode morrer cedo de um AVC, de gordura visceral. Você não pode ir por esse caminho. Até pra aproveitar a vida, né, cara? Exato. A gente já tá daqui a pouco 50, 60 anos. Cara... Porque as pessoas pensam que morrer é um estalo de dedo. Quando eu falo quero viver 100 anos, o cara fala 100 anos? Não, eu quero 80, tá bom. Eu falei, pra você morrer com 80, você começa a definhar com 60. Exatamente. Então, se você levar 20 anos definhando, é uma qualidade de vida péssima. Você não pode viver assim. É o que eu sempre falo para as pessoas. Eu também acho. Falo, não, então a saúde física para mim, por isso que quando eu trago as pessoas aqui, eu falo, você cuida. Perguntei pro Jean isso aí. Vou ali, tô treinando, né? Alimentação, falou, observa essa parte. Porque isso aí é um dos pratos que tem que continuar girando sempre. E até no presente, não é só no futuro, não, cara. O presente é muito diferente. Quando você tá bem treinando, cara, flui melhor, cara. Cientificamente falando, os níveis de cortisol abaixam, os níveis de testosterona sobem, você tem mais virilidade. Total. Com certeza você tem mais appeal para fazer as coisas, você tem mais vontade, né? Você aumenta toda essa parte de libido para viver, né? Não só na parte sexual, afastando essa parte sexual, o libido de vida mesmo, de acordar e falar, eu quero resolver esse problema. E o dia fica mais leve, cara. Muito mais. O dia fica mais leve. Muito mais. Cara, então você já cuidou da sua saúde mental, agora me fala uma coisa, quais são os planos para sua marca? Cara, a gente mudou muito, né, assim, a percepção de, é normal, né, natural. Agora a ideia, qual que é o projeto? A gente tá entrando com uma linha nova agora de mochila. A gente começou com carteira e hoje a gente tá muito forte em mochila. Qual que é a ideia da Maktub? Eu nunca quis vender nada caro, cara. Eu acho que o produto tem que ser acessível. Então, qual que é a ideia? Aquela velha história. Eu não quero inventar roda, eu quero deixar ela bonita e acessível, cara. Só isso que a gente quer. E uma barreira que a gente encontra muito, que é o positivo e a negativo, que é a gente deixou tão bonitas as imagens, as fotos. Tem gente que acha que a marca é gringa, então tem um aspecto. A gente às vezes esbarra nisso, entendeu, cara? A gente às vezes tem que retroceder algumas coisas para as pessoas irem atrás e entenderem o que é, cara. Então a ideia é crescer devagarinho, cara. Ter paciência, não é fácil. E vamos crescer. Você tá em São Paulo e qual estado que você tá mais? Então, a gente hoje, tudo sai de São Paulo, né? Mas hoje a gente vende muito forte Rio Grande do Sul, a gente é muito forte, Minas a gente é muito forte. E Norte e Nordeste tá começando, cara. Anunciar pra essa galera do Sul é diferente de anunciar pra esse povo de São Paulo? Você acha diferente? Cara, é diferente o tipo de produto, é engraçado, cara. Por exemplo, você vende muito... É estilo, né? É estilo, tipo, até pela temperatura, por tudo, né, Pode crer. Então, por exemplo, pro Sul, você vendo muito pro Sul carteira, eu vendo muito pro Sul mochila. Pro Nordeste, eu vendo muito shoulder bag. Então, assim, os produtos são diferentes, cara. Cara, que loucura, né, velho? E aí, a sua marca, ela tem um produto que vai sempre estar ali? Tipo aquele... Cara, sabe, manja aquele... Cara. Eu acho que tem coisa que tá na veia já. Por exemplo, shoulder bag, cara... Mas você acha que isso é atemporal, a shoulder bag? Porque, assim, uma época era pochete, certo? Lembra a pochete, né? E você sabe que tá voltando, hein? Tá, porque, mano, eu falo que essa molecada, eles são um pouco criativos. Eles só tem que ressuscitar o que já tá criado, né? E no caso, pochete, cara, era uma coisa super brega aqui em São Paulo. Aí voltou, a molecada começou a usar, e aí era na cintura, depois foi pro peito. Né? Agora eles usam transversal. Não usa mais cintura. Não acha cintura. Mas mais. É pochete, certo? E então, quer dizer, acha que a shoulder sempre vai ficar aí. Acho que shoulder vai. É o que você falou, eu acho que pode até passar por algumas evoluções. Por exemplo, que eu vejo agora na shoulder. Elas estão ficando maiores. Então, acho que a tendência é cada vez maior, que eles querem levar tudo dentro da shoulder. Exato. Não, eles querem num lugar só. Num lugar só. A calça nem precisa ter bolso, tem shoulder bag. Então, eu acho que vai aumentar muito de tamanho, mas eu acho que não sai de moda mais. E agora, uma coisa que eu achei extremamente criativa foi as correias da shoulder bag. Ficou legal, né? Cara, aquilo aquilo é maravilhoso, cara. Porque, assim, por que eu achei maravilhoso? Obviamente tem um viés pessoal aí, né?
A gente quando vai, eu sou um cara que eu tenho chave, né? Eu tenho um chaveiro, eu coloco muito daquelas cordinhas de marca. Sei. E eu vou em rave, eles dão aquelas pulseirinhas, eu guardo tudo. Eu vou Legal. colocando, fica aquele monte. Eu tenho uma coleção disso. E aí você lançou isso, eu falei, cara, olha isso aqui, que na verdade é um cordão de chave, um cordão né? de chave. Ou a mesma pulseira, parecida com a pulseira da rave, na shoulder bag, você pode escolher. Quantos modelos tem a sua? Tem 10. 10 E modelos. é tudo licenciado. Pô, mas você fez. Como é que funciona esse negócio de licença? Você tem que entrar em contato com a marca? Então, na verdade, tem um banco de dados gringo que você consegue entrar em contato direto com o artista. Ele que faz esse meio de campo. Cara, olha aí. E aí você já entra, compra, eles te mandam já em alta resolução, vetorizado e tal, e já te manda a licença junto. É muito legal. Mas essa licença é cara? Não, não é caro. Eu não lembro quanto foi, mas putz, não é caro. É coisa de 80, 100 reais por estampa, vai. Entendi, não é. Quer dizer, uma licença então não é. Nossa, eu achava que era um absurdo isso aí. Mas tem várias formas de comprar. Você pode, por exemplo, comprar licença para ser uso único, só eu vou poder usar, é um valor. Tá. Uma licença que eu uso e qualquer um usa, beleza. Uma licença por tempo indeterminado, vai de acordo com o que você vai comprar. Mas é necessário o uso único, você acha? Não. Não pra onde a gente tá no momento, não. Porque esse produto ele vai passar, você vai ter que pegar outra licença. Então você faz uma tiragem e aquilo passa. E falar nisso, a gente podia fazer uma, hein? Não, eu gosto muito de Maori, cara. Vamos fazer uma Maori, eu adoro Maori. Vamos fazer uma. É muito bom, eu já fiz umas camisetas com alguns emblemas. Vamos fazer um collab de alta. Putz, vai ser top demais. Vai ser um prazer pra mim participar disso aí, cara. O lado artístico fenomenal. E como é que você desenvolveu os bonés? Vamos ver a parte do boné, porque eu já fiz boné também. Nossa, boné, vou te falar, foi uma briga, hein? Pra achar um fornecedor de boné no Brasil é embaçado, né? Cara, eu tô pra fazer boné há 1 ano. Aí eu comecei a pesquisar. Eu tive umas 6 reuniões em fábricas de boné. Cara... Tudo São Paulo, não? Interior, muito interior, alguns em São Paulo. Cara, eu não achava fornecedor. Porque assim, um era bom isso, mas era ruim aquilo. O outro material era bom, mas o silk era ruim, a estampa era ruim. Cara, eu levei sem brincadeira, acho que 6 ou 7 reuniões até achar esse cara. Cara, vários desafios na marca, né, velho? Porque cada produto... Um ano pra arrumar o cara. Ah, tá. E outra coisa, cada produto é um fornecedor. Cada produto é um fornecedor e tem alguns produtos que eu tenho 2, 3 fornecedores. Por exemplo, shoulder bag, eu tenho 3 fornecedores, por exemplo. Por quê? Porque um é bom nesse tipo de material, outro é bom naquele tipo, um é bom, por exemplo, tem produtos que eu vendo muito, tem outros que não vendem tanto, então eu preciso de uma fábrica mais ágil, então um faz isso, o outro... Entendi. Conta de logística também. Carteiras você tá fazendo aonde as carteiras? Carteira é São Paulo, capital. E aí, Franca não é um polo bom de couro, essas paradas? Já fui pra Franca, já conversei com algumas fábricas em Franca, mas, a maior dificuldade que eu tive como empresário, é achar alguém pra caminhar junto, cara. Caminhar junto pra você é o quê? Por exemplo, caminhar, o que você diz? Tô muito imediatista, cara. Então, o cara quer o dinheiro. O cara quer o dinheiro. Você chega pro cara, tô com uma marca assim, tá, quanto você quer fazer? Como você vai pagar? Eu falei, calma aí, deixa eu te contar a história, a essência da marca. Cara, porque a marca, ela não vem como um viés meio que assim, muito pessoal, parece ser um filho seu. Total. E aí o cara de lá, ele não entende isso. Não entende, cara. E às vezes eu vendo um produto com dó, só que eu não entendo que os produtos têm que ir embora, cara, entendeu? Porque o cara que vai te atender, ele quer... quer vender, cara. Ele só quer vender. Só quer vender. Ele não quer, abraçar a ideia e ajudar a montar Ele não quer nem escutar a ideia. É isso que me incomoda. O cara não quer entender a essência pra tentar ver o que ele agrega. Isso que eu ia falar. Porque se ele entender que lado vai o produto, ele pode sugerir, olha, cara, eu fiz com uma marca X e deu esse resultado. É isso. E é isso que a gente quer ouvir como empresário, né? Quer ouvir uma ideia em cima da sua ideia. Eu tive vários fornecedores. Quando eu fiz a MacTube, eu tinha um projeto que era fazer o quê? Eu não queria trabalhar com pessoas que não tivessem uma energia boa e que não agregassem pra mim como pessoas. Eu não consigo, por exemplo, hoje, trabalhar com uma pessoa que eu não tenho admiração ou pelo pessoal dela ou pelo profissional dela. Eu não consigo nem ser amigo de uma pessoa assim. Ela tem que ter um ponto positivo em algum aspecto. Né? Exatamente. Uma pessoa que não tem uma evolução ou profissionalmente falando ou familiarmente falando, cara, pra mim não me agrega. É bem difícil. E quando eu criei a MacTube, graças a Deus só passaram pessoas boas na minha frente, que hoje são grandes amigos meus. Você falou que você teve bastante sorte com isso, cara. Isso é muito, muito legal. Eu tive um fornecedor de carteira que eu não gostava da vibe, mas eu falava, cara, mas o produto dele é diferente. Apesar de eu achar que não vai dar certo, eu vou fazer. E foi o único que não tá comigo até hoje. Esse você largou a mão porque você descobriu outros com uma vibe diferente, mas você já sabia o que você queria também, né? Mas ele não acreditava no projeto. E é o único que não tá comigo. Você tem que acreditar, não no lance de estar com o cara e querer fazer parte da marca, mas você tem que ouvir, você tem que dar o seu palpite, porque o cara tá no mercado também há anos, né? Há anos. Ele podia simplesmente sugerir. Não, mas ele chegou pra mim na primeira reunião, acho que eu comentei com você. Na última reunião que eu fiz com ele, antes da gente fechar a produção, que eu tinha feito alguns briefings com ele de modelo e tal, ele chegou pra mim e falou assim, Johnny, gostei muito de você é um cara do bem e tal, mas pode falar como amigo? Eu falei, pode.
vai até contra o que eu tô fazendo aqui, mas eu vou falar. Cara, eu produzi pra um monte de gente. Por que você acha falou, que a você tua falou. vai dar certo? E por que você falou pra ele? Aí eu falei pra ele, eu acho que vai dar certo porque ninguém fez assim, cara. Do jeito que eu tô planejando na minha mente, eu acho que ninguém fez, cara. Aí beleza, produzimos e tal, não sei o que. Ele começou a frequentar lá, as embalagens começaram a ficar prontas, ele viu foto, viu embalagem. Aí, depois de algumas reuniões, ele virou pra mim assim, Johnny, pode te falar uma coisa? Lembra que eu falei, que eu te perguntei por que você acha? Você tem razão, cara, ninguém fez como você fez. Se vai dar certo ou não, eu não sei. Mas você realmente fez, você fez direito, cara. Você começou a marca, você pôs muito carinho na marca. Eu tô vendo pela caixa, por exemplo, você trouxe aqui, né, o boné. E trouxe, o que é isso que você trouxe aqui? Isso é uma bolsa. Uma bolsa. Vamos abrir aqui? Claro. Essa aqui é uma bolsa feminina? Bolsa feminina. Ah. A linha Colors. Dona Priscila Torcato vai ficar A Pri vai adorar. Meu Deus do céu. Eu vou nem tirar daqui, vou deixar ela abrir, porque senão ela vai ficar brava comigo. Não, tranquilo. Vou deixar ela fazer um unboxing em casa, mas, cara, que material que é esse aqui? Isso é um nylon resinado. Cara, bom, zipão, cabuloso. Zíper trator, interno é forrado. Qual que é a minha proposta? Eu quero que a pessoa receba mais do que ela pagou, cara. Que ela tenha essa impressão imediata. Que ela falou, nossa, meu. E isso é 90% das pessoas, cara. Elas recebem o produto e falam, nossa, é mais legal do que eu imaginava. Não, e vou falar pra você uma coisa. Isso é bizarramente importante. Eu comprei esse microfone que você tá aí, o Holy Land. Que é ótimo. E eles... a caixa é uma parceria com a Apple, cara. Ah, com a madurinha. Mano, é idêntica a caixa. Tá escrito, feito, made for Apple. Tá lá na caixa. E você abre o produto, ele tem um cheiro característico, aquele plástico que vem nos iPhone. E eu comprei ele e comprei um trackpad também. E é uma experiência abrir uma caixa. Total. E aqui o que você está fazendo é exatamente a mesma coisa. A pessoa vai abrir a caixa, ela vai ter experiência do plástico, do adesivo, de ver a etiqueta, de ver a tag. Cara, isso é bizarramente importante para uma marca de sucesso fazer isso aqui. Eu coloquei eu ia colocar no YouTube o nascimento de uma marca de sucesso. Não coube, mas porque eu já ia colocar de sucesso. Ali, né? Porque aqui eu já estou vendo que não só da qualidade do produto, como do jeito que foi construída a marca. E o que eu mostrei aqui hoje foi toda a trajetória, quem é o Johnny, que está por trás da Maktub. Desde o nome Maktub, que pra gente tem significado, né? Que estava escrito, para acontecer o que aconteceu aqui hoje. E me fala aí, o que você diria aí para quem está começando uma marca hoje? Que você falou para mim que você, com uma mentoria sua, você já a pessoa conseguiria economizar uma parte do valor. Se o Johnny voltasse no passado e falasse, meu, quero X para te ajudar, o Johnny do passado provavelmente ia falar, você é louco, cara, vai embora que eu toco. E o Johnny do presente falaria, devia ter aceitado aquela proposta. Aquela proposta. Porque, meu, pode falar, é muito difícil, cara. Encurtar caminhos, né, velho? Encurtar caminho é muito difícil, fornecedor, parceria. Cara, tudo é uma barreira muito grande. Você achar gente competente é assustador. Você vai falar, pô, o cara fabrica isso. Beleza, então o que você espera? Que o cara fabrique aquilo. Exatamente. Você tá procurando pra isso. O cara te atrasa 2 meses pra entregar. O cara te entrega... Tem isso ainda, né, cara? É assustador. Quando eu fiz umas camisetas no passado e realmente os caras prometem pra 2 semanas, até por 6 semanas. Entrega pela metade o pedido e acha normal. Aí você começa a falar, meu... Então, tinha que alguém quebrar esse paradigma aí, porque é normal no mercado dos caras. E se ninguém quebrasse... É normal. Enquanto ninguém quebrar isso, a gente tem que ficar engolindo esses péssimos serviços. Hoje, numa produção, qualquer coisa praticamente você vai produzir hoje, é normal o cara te atrasar, por exemplo, 1 mês. É normal. Cara, quanto à parte governamental de taxas e essa parte do branding das taxas e impostos, o que você tem... Você já empreendeu fora? Não. Não, mas eu tenho um projeto. Tem projeto. Tem um projeto que a gente tem uma perna lá, né? Você já fez uma pesquisa de mercado lá sobre essa parte? Já pesquisei sobre logística, como funciona imposto. É assustador, cara. Como é simples. É simples, né? No Brasil... lá você monta uma empresa em 3 dias. Não, beleza. Não, no Brasil aqui você também monta. Não, mas o que eu digo lá, montar, pra sair todos os seus certificados. Entendi. Você tá com nota fiscal daqui 3 dias emitindo, aqui tem tudo. Não, é verdade. Aqui você só abre a empresa. Você só abre a empresa, CNPJ. aí você vai ter que tirar o certificado digital no Cefaz, aí você tem que ter no... Nossa, cara. A burocracia no Brasil Assim, hoje no Brasil é 1 mês, no mínimo, se você for agilizado. Tá rodando. Pra você emitir a primeira nota. Pra emitir a primeira nota, legalmente. Legalmente 1 mês. Então, antes de você abrir a empresa, tem que 30 dias antes estar correndo no full para poder entregar isso aí, né? Tá correndo. Porque, cara, eu conversei com outros empresários, os caras estavam abrindo contas em outros países, eu perguntei por que isso, né, cara? O cara falou, o Brasil virou um inferno fiscal. É muita carga em cima de carga, né, cara? Por exemplo, hoje eu paguei o Simples Nacional. Cara, eu fui olhar os valores, eu falei, meu, eu não ganhei o que eu paguei. Esse mês eu não ganhei aquilo.
E aquilo é o imposto que eu paguei, mas Certo. indireto já veio mais 30% em Claro, cima. tem essa parte. Então, assim, cara, o governo... Aí eu te pergunto, pô, o governo não consegue sustentar a população. Eu tenho que pagar tudo isso de imposto e ainda tenho que ter um plano de saúde privado, tenho que pagar meu carro, pagar meu combustível, pagar meu seguro. E ainda assim tem que sobrar um dinheiro e o governo ganha mais que ele não sobrou. Exatamente. Isso é um problema. A gente contribui para ter saúde, E paga tudo de novo. educação e segurança. E você tem, no meu carro, eu ando num carro blindado. Nossos filhos estudavam em escola particular. Tem que pagar plano de E saúde. eu tinha o plano de saúde. Eu pagava imposto igual você paga, todo mundo, já direto na fonte quando você compra um produto. E também no final do ano, com o imposto de renda, no que sobrou na minha conta e na tarifação da minha empresa. Então virou, eu vi o cara falar uma frase, um ANCAP, né? Não sei se vocês sabem o que é ANCAP, é os anarcocapitalista. O ANCAP falou assim, imposto é roubo, sonegação é legítima defesa. Porque o brasileiro chegou num ponto, o Paulo Guedes falou isso, ele falou assim, cara, se você enxugar um pouco o imposto, o cara paga. Porque você paga porque o cara paga porque ele fica dentro da lei. Exatamente. Pra ele é bom. Pra ele é ótimo. Entendeu? Ele consegue fazer as coisas, movimentar, comprar, fazer acontecer. Nós não Hoje queremos... o cara deixa de comprar as coisas para não aparecer às exatamente, vezes. Exatamente. Nós não queremos andar fora da lei. Exatamente. E nós não queremos ficar no anonimato. É isso aí. Nós queremos crescer e estar na lei. E se a gente, quanto mais a gente cresce, mais a gente paga. É isso quanto mesmo. mais a gente cresce, mais a gente paga. Beleza, os caras falam que a gente tem que pagar isso aí, que o empresário, quem ganha mais tem que pagar mais, mas eu não acho que é esfolando quem tá subindo ainda. É que na verdade quem tá pagando é o povo, cara. Porque você imagina, o produto que eu compro, às vezes chega a nota fiscal lá pra mim, 20, 30% de carga tributária, pra mim. Aí eu ponho o meu preço, mais 20. O coitado lá na ponta tá pagando 40% de imposto às vezes. Exato. Cara. Daria pra você fazer o que o presidente mandou fazer? Se tá caro, não compra. Se a pessoa não comprar, você vai baixar o preço, Johnny? Você baixa o preço do seu produto? É possível baixar o preço? Impossível. Com as margens que eu tenho hoje, não é possível. Não, porque o que você falou pra mim que você quer um produto de qualidade, não tem como. Com acessível. É possível baixar o preço do produto desse? Não dá. Não tem como. Então, o que eu vi o caso do café, um produtor de café, ele falou, cara, não tem como eu baixar. Eu faço tudo com muita qualidade, muito carinho, eu tô enxuto no meu lucro. Mas o brasileiro, no geral, é muito enxuto, cara. Trabalha hoje no Brasil, se o cara não for enxuto, ele não consegue sobreviver, cara. Então, aqui é realmente um problema isso. E nesse ponto, se você abrir fora, você prefere manter sua empresa filial fora ou filial no Brasil? Ou filial não, é matriz fora ou matriz no Brasil? Porque matriz fora... você tem menos imposto. Tem menos imposto, mas eu acho que a matriz fora, dependendo de como for fazer isso, cara, não sei se vale a pena em relação à produção também, cara. Porque aí você vai ter que produzir em outro país também. Tá. Entendeu? Puta, eu não sei como ficaria, cara. Não sei. Tudo que você produz é nacional? Tudo que eu produzo é nacional. Eu dou preferência para que seja nacional. Legal, cara. Isso é a Van também. O velho da Van faz isso aí também. Eu dou preferência para que seja nacional. E assim, uma barreira, é bom você ter falado, tocado nisso. Eu hoje tento educar os fornecedores, cara, para eles entenderem. Eu falo, cara, quando você vier conversar sobre produto, me dá opção. Ó, João, esse zíper aqui é R$1 a mais. Mas é muito melhor, eu quero esse zíper então. Sabe por quê? Porque é um produto a menos que vai voltar. Entendeu? E aí é um BO a menos pra mim, um BO a menos pra você. Verdade, e é um cliente feliz. Verdade. E aí eu tô educando, às vezes, o fornecedor nesse sentido pro cara entender isso, pra não te empurrar nada pra enxugar o preço. Porque às vezes o cara quer economizar 10 centavos num zíper, numa produção de 1.000 peças, o cara vai ganhar nada, vai ganhar R$100. Entendi. O cara, em vez de você acabar com a minha empresa, me pede os R$100 que eu te dou, mas põe o melhor, cara. Exatamente. Porque uma devolução de um produto já é mais que R$100, cara. Então você tá à frente da produção total dos produtos da MacTube. Cara, eu tenho reunião quase sempre com os caras e é muito engraçado. O pessoal da fábrica fala assim, nossa, minhas costureiras querem te conhecer, porque falou que você é muito chato. Eu falei, cara, eu não sou chato, eu quero só entregar um negócio legal, É um propósito, você tem um propósito de fazer uma marca duradoura, porque se você começar essa marca errada com coisas não já... Não tem como, cara. Às vezes já erra sem querer, já é um baita preju, cara. E quem faz o design disso aqui? Então, na verdade, o que eu tento fazer? Eu pego alguns fornecedores, eles me apresentam que eles já fabricaram para alguém. Se eu gosto de alguma coisa, eu consigo trabalhar em cima. E muita coisa eu trago modelagem de fora. Eu viajo, trago shoulder bag, trago um boné, trago alguma coisa. E aí, em cima disso, eu consigo fazer alguma coisa. Você modela... Eu modelo em cima disso. Você não copia, você modela. Não, eu modelo, faz, não. Ó, gostei desse jeito. Aí você modela. Essa bolsa aqui, ele chegou para mim com uma bolsa gigante. Olha que linda, João, não sei o quê. Eu olhei assim e falei, cara, não gostei, cara. Aí o bolso da bolsa era desse tamanho. Eu falei, cara, eu quero só o bolso. Esquece o resto. Aí ele fez a bolsa do tamanho do bolso. E ficou linda a bolsa. É tipo uma puffer, parece uma puffer. Uma puffer, é isso mesmo. Legal, que é o estilo mais, sei lá, meio colorado, um negócio meio com neve. Cara, e daqui pra frente, se você for criar outros produtos, você pensa em fazer collab com um estilista?
Ou com artistas Eu penso com plásticos? artista. É, porque, Eu meu, acho que tem muito a ver. aquele cara que expôs, como é o nome dele? Na Galeria do Jean, esse fim de semana O retrasado? Diogo Snow. Diogo Snow, cara. Sensacional. O trampo desse cara é incrível, né? Sensacional, Diogo velho. Snow, velho. Eu Diogo ainda quero Snow. conhecer, quero trazer ele aqui ainda, velho. Eu vou fazer uma ponte com o Jean pra ver se ele vem aqui, porque como aquele cara faz o que ele faz, né? Nossa, demais, demais. E ele tem uma personalidade própria, né, cara? Exato. Tudo que você Você vê do bate o Diogo olho e você Snow, sabe que é dele, né, você cara? sabe que é dele. E você já falou com ele sobre... Ah, cara, ele é muito grande, né? Tá um passo além. Ele tá nisso aí, nesse nível? Tá. Porque eu descobri ele através do Jean. Não, ele tá um passo à frente. O cara tá muito grande, Não, cara. mas não é Mérito nada, total. mas nada é impossível, cara. Não, com certeza, mas estamos remando, cara. Não, dá bom aqui. Tamo remando. Nos bonés dá bom, na bolsa dá bom, uma assinatura disso de um artista do nível do Cobra. Ele tá no nível do Cobra já? Ah, cara, no Canadá ele é muito forte, hein, cara. Lá no Canadá. No Canadá ele é muito forte. Nos Estados Unidos ele é bem conhecido. No Brasil é que ele não foca tanto, mas também tá super grande já. Porque no Brasil, viver de arte, eu vou falar pra você. muito difícil, cara. Vou falar, eu sou tatuador, viver de arte no Brasil É muito difícil, cara. É muito difícil. não tá legal, né? Melhorou muito, Melhorou. mas ainda não tá como eu gostaria. Porque eu queria viver de arte, eu queria vender meus quadros, já tentei vender meus quadros na República. E diga-se de passagem, é muito legal, hein? Então, Eu vi o teu lá no Jean, achei muito e legal. o Jean tá dando uma oportunidade gigante pra artista que nem eu, a gente é tudo vira-lata, cara. Mas achei A gente muito não- legal. O que vende na Nova Zelândia, por exemplo, pra você vender um quadro, né? Eu via os anúncios lá. Você tem que ser acadêmico, né? E você tem que saber falar o que tem no seu quadro. Porque eu só pinto o quadro, mas eu não sei do que a tela é feita, não sei que tinta que eu tô usando, uso a tinta que me dão, os Mas é sprays. artista, é o que você tá sentindo. Mas é o isso que é você tá autodidata. expressando, é. Isso é autodidata. Lá, você só tem valor se você for acadêmico e souber o que você está vendendo. Assim como qualquer outra coisa. No Brasil, nem assim. Nem assim. Se É que pode falar, brasileiro, cara, é um povo difícil, ele tá começando agora a ter esse acesso à cultura, à arte, mas, cara, é difícil, cara. No Brasil é muito difícil, cara. Aqui eu falo que viver no Brasil dói na pele e viver fora dói na alma. Ah, não, total. Já fui imigrante, o Jean Total. também, a gente já comentou disso. O Brasil não é um lugar ruim, Não, de né? jeito Não é um lugar nenhum. ruim. Aqui com dinheiro é o maior país do Era pra mundo. ser o melhor, aqui era pra ser o melhor país do mundo, bicho. A gente tem uma temperatura agradável, não tem desastre natural, não tem nada praticamente. São 3 ou 4 safras por ano. É, O que você joga na terra brota, é. entendeu? Tem água em Isso aqui abundância. era pra ser o melhor lugar do mundo, cara. A gente só tem uma praga, né? Político. E essa não vai acabar, né? Essa é difícil. Infelizmente. Isso já tá na cultura. É. Já tá na cultura. Então, cara, mas eu tenho muita esperança no meu país. Eu não pretendo fugir daqui. Pretendo fazer com que isso aconteça. Nem que seja no meu macro, no meu micro, aqui no entorno da minha bolha. E, cara, conhecendo pessoas como você, eu vejo que alimenta a minha esperança. Porque o que você falou do seu produto, o jeito que você trata a sua marca, você trata como um filho e trata como qualidade. E esse lance de fazer as coisas da preferência para o mercado nacional é um diferencial surreal numa marca. Eu gosto, cara. Eu gosto bastante de fazer. Eu espero, assim, que de verdade sua marca cresça muito, que ela vá muito além do que tá, porque quando o Jean falou disso, eu já tinha te abordado lá no... Eu lembro. Né, e eu já estava com o seu contato, inclusive, para poder te apresentar outra proposta sobre o UGC, que é a coisa nova no mercado, vai vir legal isso aí. E, cara, que cresça muito. E, ó, deu 1 hora de podcast, nós falando, você vê? Falei pra você que 1h30 é bastante. Porra. Fala, deu 1 hora de podcast. E tem mais alguma coisa para falar? Eu vou fazer no final aqui uma coisa que eu sempre faço com os convidados aqui. Não, cara, eu acho assim, cara, eu acho que podcast serve também pra quem tá começando. Cara, quem tá começando não desiste, não é fácil. E o mais louco, sempre quando você acha que não vai dar, a conta fecha. Você vai falar sobre isso agora. O que eu vou fazer? Eu faço umas perguntas e você responde uma resposta mais direta. Tá. Certo? Então é como se fosse... Lembra o jogo de câmera? Essa é a hora. E vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta, você me responde com uma resposta objetiva, né? Começando agora. É igual a Marília Gabriela. A Marília Gabriela? Cadê os óculos? É tipo isso aí, igual a Marília Gabriela. Qual que é o maior amor da sua vida? Seria injusto um só. Minha mãe, Mas minha tem que ser mulher. maior. Ah, cara, difícil dizer, cara. Eu aprendi... mas a sua mãe... Cara, são sentimentos diferentes. Minha mãe, meu pai e minha mulher, cara. Certo. Então, são qualidades muito fortes em cada um, complementares ali dentro do... Minha irmã não fica com ciúmes, não. Mas também né? Porra, Eu pego as pessoas aqui. E qual que foi a maior decepção da sua vida? Decepção na minha vida, cara. Posso trocar por tristeza? Sim. A mesma mulher ter falecido, cara. É uma coisa que me deixa triste. Caraca. Eu já não tava mais com ela, mas é uma coisa que assim, até hoje eu não superei. E foi uma pessoa importante pra você. Foi. A sua maior felicidade? Vou responder um pouco mais longo, cara, porque eu tenho uma teoria sobre felicidade, Pode falar, cara. o microfone é seu. No budismo se diz o seguinte, cara, que felicidade, cara, não é um lugar, né, cara? E as pessoas
trocam muito a felicidade, elas buscam muito a felicidade. E a felicidade é estado de espírito, é momento, é fração de segundos. E às vezes você tá com a tua mulher à noite tomando um café e aquilo é o ápice de uma felicidade. Você não precisa estar num carrão. E as pessoas não conseguem enxergar, cara. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Então, assim, felicidade pra mim hoje são pequenos momentos, são flashes, cara. No budismo se diz que felicidade são segundos. Você não vai encontrar uma felicidade e segurar ela 10 segundos, cara. Talvez seja 1 ou 2. Maravilhoso isso. E você não vai conseguir segurar isso, cara. Cara, maravilhoso essa reflexão, Entendeu? muito bom. Então, pra mim, isso é felicidade, cara. Eu faço uma coisa, eu pratico uma coisa muito dentro de mim nos anos pra cá, cara. Eu tento tirar fotografias mentais e guardar um momento, cara, de coisas básicas, sabe? Legal. Isso é muito bom. Isso é muito importante mesmo. Qual que é a sua maior vitória? Cara, ter me tornado, acho que, uma pessoa decente, cara. Muito bom. Qual que é o seu maior sonho hoje? Seu maior sonho que você tem hoje na vida aí? Cara, fazer a Maktub funcionar, cara. Já foi. Não só por mim, mas pelos outros envolvidos. Fazer ela funcionar? Ela tá funcionando. Fazer ela aumentar muito, cara. e... É uma realidade. Hoje já é grande, mas eu quero que os outros que participaram comigo, que eu possa levar junto. Ótimo. Fala aí agora sim uma frase marcante. Cara, eu gosto muito de uma frase que o Chico Xavier falava, cara. Que o que a mão direita faça, a esquerda não veja, cara. Porque deixa de ser caridade e vira vaidade. Sim. Eu acho que o mundo hoje tá muito da vaidade, cara. Isso me incomoda, sabe? Não soe trombetas quando ajudar as pessoas, né? Isso é bíblico. Cara, e as pessoas... Me incomoda muito as pessoas fazerem algo... Uma coisa que muita gente fala pra mim, pô, Johnny, você faz isso e o cara não faz nada por você. Mas eu não tô fazendo por ele. Não, aí já é... Não, mas eu não tô fazendo por ele, eu tô fazendo por mim. Me faz bem fazer isso por ele. Claro que faz. Se vai vir algo em troca, tudo bem, mas se não vier, tá ótimo. Não, mas o universo devolve de um jeito ou de outro. E me faz muito bem fazer isso por alguém, entendeu, cara? Exatamente. Um conselho pra quem tá chegando, agora é a hora, um conselho pra quem tá chegando nesse mercado de marca. Cara, não desiste, cara. Vai em frente. Não é rápido. Se você tá fazendo esperando em um ano e meio, não é rápido. Você tá há quantos anos? Você tá 3 anos já? Damos o 3º ano. E então, agora estamos decolando. E foca no branding, né? E foca no branding. Acredita no que você tá fazendo, meu. Aí, o que é sucesso pro Johnny? Cara, sucesso, cara. Eu acho que sempre colocar uma cabeça à noite num travesseiro e não ter ninguém que fale mal de você... Que as pessoas te respeitem pela pessoa que você é, isso eu acho legal, cara. Eu acho que sucesso é você pegar um telefone e ligar pra um cara que você não fala há 10 anos e o cara te atender com carinho. Aí eu acho que isso é sucesso, cara. Você chegou em algum lugar. Você se fez na vida de uma forma que as pessoas te reconheçam mesmo na sua ausência. Cara, eu sou um cara assim, tenho poucos amigos, mas bons amigos, cara. A minha mãe falava que a gente acaba a vida só com 6, porque caixão só tem 6 alças. Só tem 6 alças, cara. Então, mais assim... que isso. E o Johnny de ontem, em poucas palavras. Como era o Johnny antes? Cara, muito imaturo e muito acelerado, cara. Eu acho que se eu pudesse engatar uma primeira marcha, às vezes, tinha feito melhor pra mim. Mas, assim, cada um tem seu time, não dá pra cara. saber, né? Não dá pra saber, cara. E o Johnny de hoje, em poucas palavras? Uma busca constante, autoconhecimento, cara. Eu acho que a maior barreira, na verdade, a maior barreira que qualquer um vai enfrentar na vida pessoal e profissional é isso, cara. Eu acho que se a pessoa não tiver uma calma espiritual, cara, você não sai do lugar, cara. Perfeito. Eu acho que as pessoas ficam correndo atrás do rabo, tentando achar defeito no relacionamento, tentando achar solução no trabalho. E, cara, eu acho que o problema às vezes é a gente, cara. A resposta tá dentro. Tá dentro, cara. Você perguntar pra mim, Johnny, qual a tua maior barreira hoje? Eu poderia falar qualquer coisa, 10 milhões de reais, poderia falar qualquer coisa. Cara, o meu maior bloqueio hoje sou eu mesmo, cara. Enquanto eu não romper essa barreira, cara, a gente se sabota o tempo todo. Eu, você, como pessoa, como profissional, como marido, como... Várias áreas. Várias áreas. E a gente se boicota por medo. E a gente tem que superar esse medo, cara. Uma coisa que eu achei muito legal que eu vi esses dias, os multibilionários e tal, nenhum deles queria ser multibilionários. Eles não tinham essa intenção, né? Nenhum. Eles só queriam fazer algo diferente, algo legal, algo bacana, algo grande, mas nunca pensaram no dinheiro. Colocaram a intenção primeiro. A intenção primeiro e fizeram acontecer, cara. Esse é o Johnny de hoje, em poucas palavras. Que bom. Ó, então, por hoje é só. Ficamos aqui. Esse é o meu canal, né? Nosso canal, o Sucesso Deixa Rastros. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque algumas pessoas que assistem não se inscrevem. Se inscrevam no canal, não deixe de ativar as notificações, clicar aí no sininho, dá um like. Se fez sentido para você essa conversa,
que eu trouxe aqui com o meu fabuloso Johnny Bravo. E eu te vejo no mês que vem. E nunca se esqueçam de que a vida é um sopro. Muito obrigado e até breve. Valeu. Obrigadão, pessoal. Obrigado, man. Mano, muito bom. Obrigado mesmo.